Bem-vindos, pessoal, à sala de espera. Estamos começando aqui de novo depois de um tempo aí sem atividade, né, por questões da vida. Mas espero que a gente possa recomeçar e que seja um bom começo, né? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo, nessa retomada do canal, que eu queria fazer era sobre o que um médico psiquiatra precisa te perguntar na primeira consulta. Eu ouço muitos relatos dos pacientes que vêm passar comigo, que muitas vezes passaram em outros médicos antes e se sentiram muito frustrados porque não se sentiram ouvidos, não entenderam a proposta de tratamento, qual era a hipótese diagnóstica e não se sentem seguros em iniciar o tratamento. Claro que uma consulta rápida não necessariamente vai ser sinônimo de uma consulta ruim. Mas muitas vezes a gente sabe que aquela consulta de 5 minutos, às vezes do médico do convênio, às vezes nem é do médico do convênio, às vezes é particular também, acaba fazendo uma consulta muito apressada. A gente sabe que consultas muito rápidas, em geral, muitas vezes geram um sentimento de insegurança no paciente. E aí, por isso que eu queria falar um pouco sobre quais são os principais pontos que o seu médico psiquiatra precisa te perguntar na consulta, para você saber que realmente aquela avaliação, que aquela consulta foi uma consulta completa e que ele vai conseguir fazer um diagnóstico mais certeiro, que ele vai conseguir te propor um tratamento mais certeiro também. Então, vamos lá. O primeiro ponto da consulta, né, é aquele famoso queixa e duração. Para a psiquiatria também é assim. Muitas vezes a gente vai perguntar para o paciente o que te trouxe para a consulta, o que te trouxe para a consulta hoje, o que está acontecendo na sua vida que te levou a buscar ajuda. E há quanto tempo isso está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente precisa conhecer quem é o nosso paciente. Então, quem é você, né? Quantos anos você tem? Você nasceu aqui nessa cidade mesmo? Você mora aqui há quanto tempo? Com quem você mora? Quem são as pessoas da sua família? Se você tem alguma religião ou não. Isso já vai ajudar a entender qual é o conjunto de valores daquele paciente e qual o impacto do sintoma dele na vida dele, qual que é o entendimento de mundo que ele tem e também a relação que ele vai ter com uma possibilidade de tratamento medicamentoso ou não. Então, quem você é, esse segundo ponto, vai englobar tudo isso. A sua origem, onde você mora, que trabalho você faz, qual que é a sua formação, quem são as pessoas com quem você mora, quem são as pessoas da sua família que são mais próximas a você, se você tem gato, cachorro, se você tem filhos, se você tem uma religião, se você pratica essa religião. Então, tudo isso a gente poderia falar aqui por muito tempo sobre todas as coisas que vão dizer pra gente melhor quem é o paciente, mas essas são as questões principais que não podem faltar. Então, próximo ponto, né, é detalhar a queixa do paciente. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu procurei meu psiquiatra porque eu tenho me sentido sem ânimo e muito triste, muito desanimada, e eu tenho crises de choro e eu não tenho vontade de fazer nada. E faz mais ou menos uns 3 meses que isso está acontecendo, por exemplo. A gente vai detalhar a queixa, né? Então, eu vou perguntar para essa paciente, certo, quando isso começou na sua vida, quando você começou a perceber que tinha alguma coisa de diferente, que tinha alguma coisa de errado, que aquilo não era o teu normal, você percebeu se tinha algum desencadeante para isso? Teve alguma briga na família? Teve alguém ficou doente? Ou você teve ou perdeu o trabalho, né? A gente vai procurar se teve algum desencadeante na vida daquela pessoa que tenha contribuído ou que tenha causado o início daqueles sintomas. Isso é só uma parte de detalhar a queixa. Além disso, o que mais a gente vai perguntar para o paciente? A gente vai perguntar, certo, você me falou essas coisas que você está sentindo. Em que momento que a tristeza é pior? Quais são os fatores que fazem ela piorar? Quais são os fatores que fazem ela melhorar? Com que frequência ela vem? Você tem crises de choro? Quantas vezes isso está acontecendo? É todo dia? Ou é uma vez por mês, por exemplo? Isso importa demais. Isso é muito, muito, muito importante para a gente entender até a gravidade daqueles sintomas, mas também para a gente saber o quão intensivo vai ter que ser o início do tratamento ou não. E isso vai, claro, além de tudo isso, vai ajudar a formular uma hipótese diagnóstica. Até a diferenciar, por exemplo, o que seria uma situação, vamos supor, de um
luto normal de um luto patológico, por exemplo, né? Então, tem todas essas sutilezas, mas detalhar a queixa vai ser muito importante. Em seguida, né, o que a gente vai perguntar do paciente? A gente vai perguntar do histórico de vida dele, tanto do histórico psicológico, como do histórico de saúde e a sua história de vida, para entender melhor como é que aquela pessoa entende o mundo, quais são os seus valores, a sua visão de mundo. A gente já pegou um pouquinho disso no Quem é Você, mas agora, quando a gente vai falar do histórico de vida, isso vai aparecer mais ainda. Isso vai se traduzir de forma muito mais compreensível na história de vida daquela pessoa. Então, vamos voltar para esse exemplo do paciente que falou, eu tenho sentido uma tristeza, tenho crises de choro, desânimo faz mais ou menos uns 3 meses. Vamos lá, histórico de vida psicológico, né? Certo. Provavelmente esse paciente ele tem sintomas depressivos, ele está passando provavelmente por um episódio depressivo. Isso já aconteceu em outros momentos na sua vida? Aconteceu na adolescência, aconteceu na infância, ou para um paciente mais velho, por exemplo, isso aconteceu, sei lá, no início da sua idade adulta, da sua vida adulta. E se aconteceu em outros momentos da sua vida, qual que foi o contexto no qual esses momentos ou esses sintomas apareceram? Foi num contexto, foi num término de um namoro, foi na mudança de um colégio, né? Ou muitas vezes não, às vezes o paciente vai falar pra gente, olha, não, eu nunca tinha passado por isso antes, é a primeira vez que isso tá acontecendo, até agora, na minha vida, eu me considerava uma pessoa muito saudável, mentalmente saudável, né? Então tem todas essas possibilidades. O histórico de vida do aspecto psicológico vai ser essencial. E aí a gente vai também para o histórico de saúde desse paciente, né? Isso vai ser importante também e muitas vezes vai estar estruturado na anamnese como aqueles antecedentes pessoais, né? Você teve algum problema de saúde na sua vida? Você já teve que fazer alguma cirurgia? Você teve algum diagnóstico clínico? E aí, né, ainda dentro desse tópico da história de vida desse paciente, a gente vai para a história de vida, a narrativa da história de vida desse paciente. Porque isso também vai ajudar a gente a entender quem é aquela pessoa, quais são as coisas pelas quais ela passou, qual que é o entendimento dela do mundo e do que está acontecendo com ela mesma. Então, você tem pais... Como que foi a tua história de vida? Né? Você nasceu, seus pais estavam juntos, depois eles se separaram, como é que foi? Com quem que você foi morar? Em que cidades que você morou, né? Como é que foi ali tua história de vida na adolescência? Você começou a namorar, você terminou o namoro? Tudo isso vai ser extremamente importante. Para dar um exemplo, vamos supor, uma paciente que chega com uma queixa de uma instabilidade emocional muito grande. Vamos supor, assim, eu passei por um término de um relacionamento e eu tô tendo todos esses sintomas depressivos aqui, eu tô muito mal com isso. Vai ser super importante a gente saber na história de vida dessa pessoa, por exemplo, como foram os outros términos de relacionamento pelos quais ela passou e se ela passou por algum. Então, vamos supor, poxa, eu tô tendo essa reação emocional nesse momento agora, mas, né, por exemplo, eu tinha um namorado na adolescência e aí tive um término lá. A minha reação foi parecida? Isso vai ser muito importante até pra gente entender, por exemplo, será que esse paciente tem a possibilidade dele ter um transtorno de personalidade ou não? A gente vai precisar saber como é que foram essas relações anteriores dele, né, ou dela. Então, esse é um exemplo, né? Vamos lá. Próximo ponto, né? Depois que a gente já fez esse entendimento de qual é a principal queixa do paciente nesse momento, quem é essa pessoa, a gente detalha a queixa dessa pessoa, do que está acontecendo agora na vida dela. E aí a gente vai para o histórico, tanto o psicológico quanto o histórico de vida e de problemas de saúde. Com esses dados, muito provavelmente a gente já vai conseguir pensar e formular uma hipótese diagnóstica. Tem outros pontos também que vão ser importantes aí nessa formulação de hipótese diagnóstica, que são aqueles pontos mais objetivos da anamnese. Por exemplo, os antecedentes pessoais a gente já falou, então se aquela pessoa, né, tem algum histórico de doença, alguma doença clínica ou teve outros diagnósticos psiquiátricos anteriormente na vida dela.
Antecedentes familiares. Então, tem alguém na sua família com algum diagnóstico, tanto de saúde, algum diagnóstico clínico, quanto algum diagnóstico de transtorno mental, ou pelo menos uma suspeita de. E medicamentos em uso, quais são as medicações que essa pessoa está tomando agora, né, na vida, que faz uso contínuo. E hábitos e vícios, né? Usa alguma droga, alguma substância, alguma droga lícita ou não lícita, faz atividade física, fuma, tudo isso vai ser extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo com essa pessoa e fazer a hipótese diagnóstica. Porque, por exemplo, se eu converso com um paciente que, usando aquele primeiro exemplo que a gente colocou, que tem sintomas depressivos e me fala que tá... eu tô sedentário, eu não me alimento bem e tudo mais, a gente tem que ficar muito atento, porque até saber como é que a alimentação dessa pessoa, tem uma alimentação completa, uma alimentação muito pobre nutricionalmente. Até pra gente pensar, poxa, será que eu tô vendo mesmo um episódio depressivo, ou será que essa pessoa, de repente, tem uma deficiência de ferro que tá trazendo esses sintomas para ela? Isso também pode acontecer, e a gente precisa dessas informações para formular essa hipótese diagnóstica. Então, depois que a gente formula uma hipótese diagnóstica de todos esses outros pontos que a gente já tratou, a gente vai para uma proposição de tratamento e uma explicação do prognóstico. Então, eu vou chegar à conclusão, depois de todas essas informações que eu obtive, eu vou falar com o meu paciente. Olha, eu acho que provavelmente você está num episódio depressivo, né? Vamos supor que é a primeira vez que está acontecendo aquilo com aquela pessoa. Então, é um episódio depressivo que a gente não vai dizer que é um transtorno depressivo recorrente, por exemplo, o primeiro episódio depressivo na vida daquela pessoa, por exemplo, né? Eu vou falar, olha, por tais e tais motivos, pela intensidade dos seus sintomas, pelo o tempo que eles já estão acontecendo na sua vida, vai ser indicado a gente fazer um tratamento medicamentoso. Ou não vai ser indicado. Por exemplo, se é um paciente com uma sintomatologia muito leve, que está muito disposto e que tem essa possibilidade de fazer de ficar super empenhado numa mudança de estilo de vida, em começar a terapia, vão ter alguns casos, dando um exemplo aqui, de depressão leve, que a gente não obrigatoriamente vai precisar tratar com medicação. Então, a gente vai fazer toda essa ponderação, explicando isso para o paciente, nesse momento da proposição de um tratamento. A gente vai falar qual a medicação que o paciente vai usar, qual a dose, vai explicar, né, diante da hipótese diagnóstica, por que a gente está propondo aquele tratamento. E aí a gente vai para a parte de perspectiva e de prognóstico também. Então, eu vou falar para o paciente o que ele deve esperar, como que a gente espera que evolua. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente falando sobre quais são as coisas que você precisa saber saindo da consulta com seu psiquiatra. A gente vai elaborar um pouco mais sobre isso nesse outro vídeo. Aqui a gente está focando em quais são as perguntas que o seu psiquiatra precisa te fazer. Então, nessa parte da consulta, quais são as perguntas que o psiquiatra precisa te fazer? Ele precisa perguntar se você concorda, se você entendeu o que ele está falando, se você entendeu por que ele está propondo aquele tratamento para você. Se você tá ok com isso, né? Se você concorda. E se você tem dúvidas. Quais são as suas dúvidas, as suas inseguranças, o que você acha de tudo isso que eu falei pra você. E é isso, né? Eu acho que aí a consulta ela vai se encaminhando pro final da consulta, muitas vezes. É importante que nesse momento o psiquiatra e o paciente possam falar sobre isso mesmo, né? Sobre, então... não, eu entendi tudo que você falou, eu concordo, eu entendi essa proposta de tratamento, só que eu tenho, por exemplo, eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Aí o psiquiatra vai endereçar essa dúvida do paciente, vai falar, olha, né, então eu entendo que você tem esse medo, é importante mesmo que você seja cauteloso e preocupado com o uso de medicação. Então tem todas essas vantagens e tem essa... Isso é um pouco para ilustrar a necessidade do psiquiatra fazer essas perguntas. E caso o seu psiquiatra não faça isso, você deve lembrá-lo, né? E falar, olha, eu quero conversar um pouco sobre isso, eu quero tirar dúvidas, eu quero entender melhor por que você me propôs esse tratamento. Então é isso, ficamos por aqui. Agradeço muito e gostaria que vocês
deixassem aí nos comentários, né, ideias ou dúvidas que vocês tenham que precisam ser faladas, que precisam ser tratadas aí nesse mundo da psiquiatria, para quem está pensando em marcar consulta com um psiquiatra, ou para quem já faz tratamento com psiquiatra, me fala um pouquinho aí nos comentários se você tem ideia para algum outro tema que seja importante falar, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se você concorda com tudo que eu falei aqui ou se você discorda. E é isso. Um abraço, pessoal, até mais.